E um levantamento do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, com informações da base de dados da CDL, que é a Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, revelou que o número de inadimplentes da capital teve um aumento de 0,02% no mês de setembro. E já se fizer uma comparação anual, ou seja, com setembro do ano passado, né, entre esses mesmos meses, o índice teve alta, gente, de 0,94%. E nós vamos entender melhor essa situação com o advogado e economista Danilo Orcida, mais uma vez aqui no JBC. Bem-vindo. Obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos que nos assistem, boa tarde ao pessoal do estúdio. Esse aumento, eu achei que todos os cenários tinham sido favoráveis para diminuir essa inadimplência, mas aumentou. E pelo que se divulgou nesse levantamento, a maior parte das dívidas desses consumidores inadimplentes tem a ver com o banco, né? Certamente. Primeiro ponto, quando analisamos o indicador no mês de setembro, né, dados fechados no mês de setembro, parece um número irrisório, já que 0,02 é menos que 0,1, né? Menos que um número muito próximo a zero, sinalizando ali uma certa estabilização dessa inadimplência. Agora, não podemos perder de vista que o Brasil passa por um cenário de alta inflação, taxa de juros, a taxa básica, Selic, acima de 12%, é uma alta taxa, cenário este que contribui para um aumento do custo do crédito, por consequência, o custo que representa em larga medida, uma inadimplência. É um número que parece muito baixo, né, se a gente for analisar ali numericamente, mas diante do cenário atual, né, da economia brasileira atual, é um número preocupante, né? Uma vez que as pessoas parecem que estão recorrendo a empréstimos, a cartão de crédito, para tentar ali equilibrar as contas de casa, é isso? Não, certamente. Quando avaliamos o cenário das famílias brasileiras, a estimativa do próprio SPC é que 78% das famílias brasileiras possuem alguma dívida, né? Algum grau de endividamento, grande parte dívida bancária. Isso faz muito sentido num país em que ainda se permite cobrar 200% num cartão de crédito, num cheque especial, taxa de juros esta que é sufocante, que transforma uma pequena dívida, num curto espaço de tempo, em uma dívida impagável. Então, esse custo do crédito, ele é um dos principais fatores de explicação. E eu costumo dizer que é um grande paradoxo econômico, porque a justificativa dos bancos para essa alta taxa de juros é a inadimplência. Mas fica a pergunta, será que essa inadimplência não decorre da alta taxa de juros? Exatamente, né? Então, é um grande paradoxo econômico. E aí, agora aproveitando esse cenário, porque quem está endividado já está endividado, não tem mais o que fazer. Obviamente, né, tentar aí regularizar essas dívidas, pagar essas dívidas, e uma boa oportunidade é esse programa do governo federal, o Desenrola, né, que está ajudando muita gente aí que tem dívidas no cartão de crédito ou dívidas bancárias também, né? Certamente, o programa vem com esta finalidade de atingir a inadimplência, de perdoar dívidas de pequena monta, de permitir que o cidadão que está numa condição de inadimplemento, que ele possa renegociar as suas dívidas, ou seja, trocar essa dívida de curto prazo por uma dívida parcelada de longo prazo com melhores condições de taxa de juros. E acredito que há uma série de outras medidas. Quando avaliamos a questão do inadimplemento, uma dica para esse consumidor endividado é buscar auxílio profissional. O PROCON, destaco, faz um trabalho brilhante, reavaliando contratos de financiamento. Em muitos desses contratos... São abusivos, né? Existem cláusulas abusivas. Nós chamamos, tecnicamente, de cláusulas de adesão. Ou seja, o consumidor ele adere àquele contrato, àquele financiamento, sem muito discutir as cláusulas que são impostas. E existem muitos casos em que essas condições contratuais possuem ali taxas de juros sobre juros, ou seja, ilegalidades que podem ser, sim, corrigidas. Cito também uma questão que é pouco comentada, mas a questão da portabilidade, já que falamos de dívida bancária. O Banco Central, desde 2017, regulamentou a possibilidade de um banco comprar a dívida desse consumidor de outro banco através da chamada portabilidade.
A portabilidade é uma forma desse consumidor negociar com outro banco melhores condições de taxa de juros, por que não trocar aquela dívida de curto prazo que está ali, né, sufocando o seu orçamento, por uma dívida de longo prazo com melhores condições de pagamento. Danilo, também teve um certo assédio, né, de algumas credoras, algumas empresas, né, que oferecem crédito com relação a pessoas que tinham saldo de FGTS oferecendo empréstimos, né? Habilite aqui as suas informações, enfim. A pessoa adquiriu, só que os preços são, assim, abusivíssimos, né? Os juros. E aí entra naquela dúvida, é possível fazer a portabilidade nesses casos? Eu deveria ter lido e pelo fato de eu ter concordado com aquele contrato sem ter lido, me coloca numa situação que eu não tenho mais para onde correr? Como que fica essa situação? Olha, a portabilidade, ela é uma faculdade, uma possibilidade. Eu digo que é uma moeda de barganha, né? Já que o consumidor pode trocar um banco por outro, uma instituição por outra, pode negociar melhores condições. Então, esta concorrência, ela abre espaço para essa melhor taxa de juros em relação aos financiamentos. Mas, naturalmente, que isso decorre, né, de um score, decorre de toda uma avaliação que essas agências bancárias realizam. E aí essas pessoas, vamos partir para a parte das dicas aqui para o consumidor, essas pessoas que procurarem o PROCON, procurarem as instituições financeiras com as quais têm dívidas para saber ali como que está a porcentagem de desconto dessas dívidas aí por parte do programa Desenrola, o que fazer a partir daí? Porque tem gente que dividiu a dívida lá no cartão. Então, agora deu um fôlego, parece dar aquela falsa sensação de que agora eu tenho mais dinheiro. Não é bem assim, né? Não, certamente. Olha, enquanto dica, acredito que a primeira delas é ter consciência do endividamento. Quais são as dívidas com os maiores encargos moratórios e de juros, né? Naturalmente que sabemos que cartão de crédito e cheque especial lideram, né, no aspecto dos encargos. Priorizar, portanto, essas dívidas com os maiores encargos, porque são dívidas que, num curto espaço de tempo, vão se avolumando ao ponto de cada vez mais comprometer o orçamento desse consumidor. Portanto, priorizar essas dívidas de maiores encargos, buscar. Costumo dizer que dever não é errado é não pagar. Exato. Então, estabelecer, buscar a renegociação, verificar junto, em especial quando se fala de dívidas bancárias, buscar melhores condições, e essas melhores condições, repito, pode se dar pela via de uma mudança, pela portabilidade, ou trocando uma dívida de maior encargo por uma dívida de menor encargo, dívidas de crédito direto ao consumidor, consignado, tendem a ter melhores taxas do que cheque especial, cartão de crédito. Então, é uma estratégia, uma estratégia interessante, por exemplo, fazer um consignado com maior prazo para pagamento e menor taxa de juros para quitar uma dívida de um cartão de crédito, né? Ou uma dívida de um cheque especial, de modo que a pessoa consiga ter um prazo maior para o pagamento, saia daquela condição e daquela dívida que certamente em longo prazo vai comprometer o seu orçamento. Tá certo, então eu queria agradecer aqui a sua participação e suas dicas, dando aí uma luz, né, para quem está achando que não tem mais jeito, essa questão de dever cartão de crédito, dever o empréstimo no banco. Então, muito obrigada pelas suas orientações. Eu que agradeço a oportunidade, na ocasião desejo uma excelente semana a todos. Um bom trabalho para você. Obrigado.